Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser sempre em nossos corações. Para mim é uma alegria renovada, uma honra muito grande participar desta página onde o Sr. Hélio desenvolve um trabalho gigantesco, um trabalho de amor, de divulgação da doutrina, e poder fazer parte, de certa forma, disso, para mim, é realmente uma honra. Há um tempo atrás, eu fui convidado para que falássemos aqui sobre o medo, que é uma emoção muito presente, principalmente nesse momento. Segundo nossa Joana de Ângeles, o medo é uma emoção básica do ser humano e que tem na sua gênese o medo da morte. E é por isso que hoje nós falaremos sobre a morte. A morte é uma grande desafiadora da emotividade humana, sem dúvida nenhuma. E hoje, mais do que nunca, eu consigo falar sobre esse assunto de uma maneira muito mais próxima, porque eu já enfrentei a morte dentro de casa com a desencarnação do meu pai. E hoje, depois inclusive de um atraso no envio desse vídeo, pelo motivo que estávamos enfrentando a Covid, a maior responsável na atualidade pelo medo da morte. A morte é uma situação muito natural, que não deveria causar medo, tanto terror nas pessoas dessa maneira. Afinal de contas, nós começamos a morrer no exato momento onde nós nascemos. Mas o problema maior da morte é não necessariamente o nosso medo. O problema maior da morte, principalmente nesse momento, é a possibilidade real de que ela visite um dos nossos entes queridos. Ter ceifado a vida de um ente querido pela morte realmente é algo muito dolorido. Observar a ausência na casa, porque ela deixa um grande vazio. Observar aquela cadeira vazia na mesa de jantar, né? Faz com que nós tenhamos muito mais medo. Mas é interessante a gente observar que, segundo a própria Joana de Ângeles, nós trazemos esse medo da morte como um sentimento ancestral, que nasceu desde os primórdios, quando ainda os seres das cavernas, os homens das cavernas, ao observar os seus entes queridos tombarem inertes e ali não mais voltarem e putrefarem-se, causou um terror muito grande. Depois, ao longo da história, quando a teologia oficial da época envolveu a morte numa série de rituais, de símbolos, trazendo para a ideia da morte as velas, as rosas, o choro, o negro, significando o luto, a necessidade de sofrimento com a perda de um ente querido, principalmente pela criação do inferno, principalmente pela ideia do castigo eterno. São situações que beiram ao horror e que envolvem a morte. Essa ideia, principalmente, de um castigo eterno, faz com que qualquer pessoa tenha medo da morte. Quem não temeria se tivesse certeza que existe realmente um Deus impiedoso, que não é capaz de dar uma segunda chance ao seu filho infantil que errou e relegando ele, às vezes, por conta de algo muito simples, muito pequeno, a viver sofrendo por o resto da vida. Então, qualquer um que não tenha a consciência real do que é a morte, qualquer pessoa que verdadeiramente não saiba do que é a morte, vai sim ter medo. Por isso que é necessário que nos conscientizemos dessa transitoriedade para que a gente possa preparar para uma separação que é momentânea. Seja a nossa separação de nossos entes queridos, seja a separação desses entes queridos. Momentânea porque quando a doutrina espírita chegou em 1857,
praticamente a primeira coisa que ela fez foi matar a morte. Dizendo e demonstrando, principalmente, através dos fenômenos mediúnicos, que a morte nada mais é do que uma mudança de planos. Eu, por exemplo, Carvalho, se eu sair daqui, entro ali no quarto e volto com um terno Armani, eu continuo sendo a mesma pessoa, com as mesmas emoções, com o mesmo caráter, com a mesma índole. Simplesmente estarei com outra roupagem, mais elegante. A morte é quase como isto. Nós trocamos de roupa. Até mesmo porque não faz nenhum sentido. Um Deus amoroso que cria a família, que cria a fraternidade e depois cria a morte para separar quem se ama. A separação, como eu disse, é momentânea. E ele é tão amoroso que ele deixou um mecanismo que a doutrina espírita estudou, esmiuçou, codificou, nos explicou, que é a mediunidade. Que é esse mecanismo que nos permite o contato, de certa maneira, com os nossos entes queridos. A morte, portanto, é um fenômeno físico que nos permite o recomeço. É um fenômeno físico que faz com que, ao singrarmos uma vida toda, muitas vezes, nem todas vitoriosas, mas que todas elas, sem nenhuma exceção, nos traz aprendizados, possamos ter a oportunidade de deixar aquele corpo, muitas vezes velho, abatido, bilioso, doente, defeituoso, vencido pelas agruras da vida, e ter uma oportunidade de voltar à vida e dali recomeçar através de um novo mergulho na reencarnação. Muita gente rebate essa questão dizendo: mas Paulo disse que ao homem é dado que se viva apenas uma vez e depois disso vem o juízo. E ele está completamente correto. Ao homem, eu, que estou Carvalho, a esse corpo, é dado viver apenas uma vez. Na verdade, essa colocação de Paulo joga uma pá de cal sobre a ideia da ressurreição, da volta à vida no mesmo corpo. Ao homem é dado viver apenas uma vez, a alma não. Aliás, a alma sim, porque a vida é una. A esse corpo apenas uma vez. Depois disso vem o juízo, mas não o juízo final. O meu próprio encontro com a minha própria consciência. Aquele encontro onde eu vou vislumbrar o que eu fiz e ali traçar uma nova oportunidade. Porém, nesse momento de crise que nós enfrentamos no mundo inteiro e sobretudo no Brasil, o medo da morte ganha contornos muito mais acentuados. Segundo os psicólogos, o medo de morrer é o maior agente complicador dos sintomas da Covid. Muita gente, quando cai doente, tem os seus sintomas muito piorados, a sua condição física muito piorada por conta do psicológico. Porque geralmente, em muitos casos, erroneamente, equivocadamente, a pessoa tende a acreditar que agora que eu estou doente, eu vou morrer. É como se ter o vírus é um atestado de morte. E eu estou aqui para comprovar que isso não é verdade. Isso acontece porque, enquanto na carne, enquanto encarnados, nós vivemos como se fôssemos um corpo que tem espírito. Tanto é verdade que muita gente fala: não, porque quando eu morrer, minha alma vai para tal lugar. Quer dizer, a alma quer dizer que você é um corpo que tem alma? Na realidade, quando o corpo morrer, o espírito, vou para tal lugar. Essa noção de que nós somos um corpo que tem o espírito nos remete a uma outra condição, que é vivenciar muito as sensações físicas, que nos levam a achar que o mundo é apenas esse. Que as coisas são apenas as materiais, que a minha vida é apenas essa do corpo e que ao terminar essa vida orgânica acaba tudo. O que equivale dizer que aquelas pessoas que vivem apenas para a matéria, essas tendem muito mais a temer a morte. Outro motivo que nos leva a esse medo é justamente o instinto de conservação da vida que todos nós temos. Nós tememos atravessar uma rua sem olhar para os lados. Lembra Joana de Ângeles? O medo tem na sua base o medo da morte. Nós olhamos pelos dois lados com medo de sermos atropelados. Porque nós trazemos um instinto de preservação da vida e isso faz trazer, de certa maneira, o medo da morte. No entanto, Chico Xavier, o nosso Chico, disse que nós não precisamos ter medo de morrer, porque nós morremos todos os dias. Quando ele falou isso, ele remeteu à ideia do sono.
dizendo que Deus nos prepara a vida inteira para o desenlace, porque na realidade a morte natural, é bom que se frise natural, tem a mesma sensação do sono que nós temos todas as noites, onde nós vamos entrando naquele estado de torpor, que vamos nos desligando, sem saber onde estamos, de repente começamos a ouvir vozes, e quando assustamos, abrimos os olhos, o dia já amanheceu. A desencarnação é assim, extremamente natural e suave. Repito, a desencarnação natural. E Chico afirmou que nós morremos exatamente como nós vivemos. A morte é uma transição de estados e ela acontece de acordo com a vida que a pessoa levou. Morrer é a consequência natural de como se viveu. E a chegada no além é uma consequência natural de como se adormeceu no processo da morte. O que equivale dizer que os que vivem uma vida pautada em valores nobres, sem vícios, sem brigas, sem outras situações semelhantes, são criaturas que chegarão ao plano espiritual muito jubiloso, que serão recebidos com alegria por seus familiares que os antecederam, que viverá uma vida muito mais tranquila, porque traz consigo uma consciência tranquila. Já aqueles que vivem uma vida viciosa, promíscua, voltada apenas para os ganhos da matéria, ao desencarnar, encontrarão o mesmo ambiente e a mesma classe de espíritos que cultivaram durante a vida terrena. E isso não é um castigo. Deus é incapaz de castigar os seus filhos, principalmente aqueles mais infantis, por assim dizer. Isto é uma escolha que nós fazemos. Isto é uma construção que nós fazemos durante a vida. Jesus disse, e Mateus anotou no seu capítulo 16, no versículo 25, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida no meu nome, ganhá-la-á. O que Jesus quis dizer? Que esses que vivem para buscar somente ganhos e coisas, perdem a oportunidade de uma construção boa. E ao desencarnar se veem, aliás, numa situação lamentável. E aquele que para os olhos do mundo perdeu a vida, principalmente vivenciando o Evangelho do Cristo, com toda certeza a ganha depois. É por esse motivo que o Espiritismo tanto nos convida à mudança interior, a chamada e tão conhecida reforma íntima, porque ela nos garantirá um futuro realmente de delícias. Aqueles que respiram os valores espirituais lidam melhor com esse fenômeno, tanto para si, tanto consigo, quanto para os seus familiares. Pois, ao mudar o nosso olhar, os nossos valores, começamos a nos abastecer da certeza do futuro, do amor e da justiça divina. Assim nós nos fortalecemos, entendemos que, na verdade, ninguém morre. Portanto, meus queridos, trabalhemos para vencer o medo da morte. Precisamos entender que, salvo as situações onde se busca a morte com as próprias mãos, por isso que eu frisei morte natural, porque aquele que leva uma vida ou que pratica ações que, de certa maneira, vão diminuindo a sua programação natural da vida, são, por definição, principalmente segundo André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel e tantos outros, suicidas. Então, excetuando esses que buscam o final da vida com as próprias mãos, nós não passamos por nada doloroso. Nós não passamos por nada que não devemos passar, porque Deus é Pai. E tanto Deus é amor, como disse João Evangelista, que nos deixa sempre uma saída para que nós não precisemos sofrer. E essa saída está incerta em 1 Pedro, no capítulo 4, quando Simão afirma: o amor cobre a multidão de pecados. Então pautemos a nossa vida no amor e não temamos a morte. A vida deveria ser um cântico de louvor à vida espiritual através dos nossos pensamentos nobres e das nossas ações igualmente nobres. Fiquem com Deus, um abraço a todos e que Ele nos abençoe.